Fala, camaradas. Bomba, hein? Polícia Federal encontra e-mail de Ramagem. Sabem quem é Ramagem? Ex-chefe da BIM, ex-diretor da BIM, agência de inteligência. Polícia Federal encontrou e-mail de Ramagem orientando Bolsonaro a atacar urnas eletrônicas. Orientando Bolsonaro a atacar ministro do STF e o TSE. A Polícia Federal achou uma prova fatal para o Bolsonaro, né? E o Ramagem ferrou com o Bolsonaro. Fato. As provas que a Polícia Federal encontrou no aparelho de Ramagem compromete muito o próprio Ramagem e mais ainda o Bolsonaro. Eu vou explicar, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante e seu comentário será lido. Antes de começar o vídeo, eu só queria fazer uma pequena correção, uma errata, ou até pode ser uma retratação. Eu não chamaria bem de uma retratação, porque eu não ofendi, não fiz nada demais, né? Foi só um comentário, né? Eu fiz um vídeo há alguns dias atrás sobre a esquerda estar romantizando a Kamala, né? Eu falei sobre... E aí eu citei alguns youtubers, alguns eu não falei o nome, né? E alguns eu falei o nome. Eu achei que o Galãs Feios não tinha problema nenhum. Porque como eu disse no vídeo, não eram os galãs feios que estavam adorando a Kamala, né? Mas era a turma, os seguidores do Galãs Feios que estavam dando uma força, né? Babando ovo, elogiando, romantizando a Kamala. E, cara, eu me equivoquei, né? Quando os Galãs Feios estavam... eu critiquei, eu questionei isso. Eu falei, pô, como é que os caras são de esquerda? Pô, eles vão apoiar uma sionista, né, que é a Kamala? Meio estranho isso. E aí é óbvio que não, né? É óbvio que o Galãs Feios, eu sou muito fã do Galãs Feios, sempre acompanhei o Galãs Feios, e é claro que não. Eu estava equivocado, eu me equivoquei, todo mundo erra. E eu venho aqui e faço uma correção, né? Ao contrário de muita gente que erra e não se corrige. Eu estou fazendo uma correção, né? Por exemplo, hoje eu vi a live do Galãs Feios, eles estavam falando, galera, ela é uma Biden 2.0, né? Tem a questão lá da Palestina e tal, enfim. É claro que eles não iam apoiar a Kamala. Isso foi uma ironia deles, foi uma brincadeira deles, né? E eu caí, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais atrapalhado. Eu achei que aquilo ali era mais sério, só que não, era brincadeira dos galãs. Então tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Pô, sou muito fã do Galãs. E só queria dizer que, cara, o Galãs não apoia a Kamala. O Beze deixou bem claro, eles não apoiam nenhum presidente dos Estados Unidos. Então, tá tudo certo, né? Se eles sabem, reconhecem o que a Kamala, o perigo que a Kamala representa, da mesma forma que representa o Trump, o mesmo perigo, né? São dois farinha do mesmo saco, melhor dizendo, né? Enfim. E o professor petista, que eu falei, que eu acompanhava as lives dele, ele também falou a mesma coisa. Ele falou, galera, a Kamala não é aquilo ali, né? A Kamala não é boa para a política externa, assim como o Trump, né? E ele não apoiou o Biden como eu achei que ele tinha apoiado, porque eu não tinha visto o vídeo todo, né? Eu também não falei o nome desse professor, é um professor que fala de política brasileira, né, nacional, institucional. Ele é petista, né? E, cara, tá tudo certo, ele falou sobre o Biden, né? Criticou o Biden. Então fui eu que me equivoquei
Eu acabei fazendo um pré-julgamento antes de ver o contexto da situação. Então peço desculpas e estou fazendo correção aqui. Estou corrigindo. Ok? Tudo certo? Então olha só, provas fortes e comprometedoras foram encontradas nos computadores de Alexandre Ramagem que comprometem Bolsonaro. Os documentos são orientações para Bolsonaro atacar o TSE e relatos sobre ministros do STF. Ramagem destaca a Bolsonaro que tenha certeza que havia ocorrido fraude em 2018, com vitória do ex-presidente no primeiro turno. O Ramagem, né, nesses e-mails, 2 documentos aí de Words, né, que o Ramagem achou, desculpa, que a Polícia Federal achou, o Ramagem estava dizendo para o Bolsonaro que ele tinha total certeza, ele era o cara da BIM, cara, da BIM, orientando o Bolsonaro, alimentando a tentativa de golpe. Ele estava dizendo para o Bolsonaro que as eleições tinham sido fraudadas. E falando isso sem provas. Então ele afirmou ao Bolsonaro, envenenando a cabeça do Bolsonaro, intoxicando, que ele tinha ganhado, na verdade, as eleições e não Lula. E que foi fraudado. E que ele ainda disse que o Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno. O deputado não apresenta nenhuma prova ou evidência. Ramagem confirmava conspirações de Bolsonaro na condição de diretor da BIM. Depois de tantas provas, a candidatura de Ramagem está inviabilizada. Já era, ele está se candidatando aí a Caramba, tô com refluxo, perdão. Tá se apresentando, tá se candidatando aí a prefeito, né? Se eu não estiver enganado, do Rio de Janeiro. Cara, não vai para frente, né? Então, o que acontece? O Ramagem, ele falava, Bolsonaro, você tem que atacar o TSE. Ele trazia relatórios sobre os ministros do STF, né? E ele era, não diria o mentor da tentativa de golpe, mas ele era o braço do Bolsonaro. Ele era o cara que orientava e influenciava o Bolsonaro para orientar o Bolsonaro o que ele tinha que dizer, o que ele não precisava dizer, se ele deveria atacar o Alexandre de Moraes ou não, né? E, pessoal, tentativa de golpe, né? Fraude nos cartões de vacinação, né? Que mais? Escutas ilegais da BIM, né? Tudo isso aí faz parte tá tudo interligado com a tentativa de golpe, né? Quando o Bolsonaro quis falsificar cartões de vacinação, era para ele meter o pé. Faz parte do golpe, né? Então tá tudo quase que interligado. Informações foram detalhadas por investigadores durante a oitiva do ex-diretor-geral da BIM, o Ramagem. Então a Polícia Federal identificou e-mails, né, que tem esses documentos do Ramagem, e incentivando o Bolsonaro a atacar zonas eletrônicas e descredibilizar as eleições do país. Então o Ramagem orientou para que Bolsonaro não deveria pedir anulação dos votos apurados nas eleições, mas sim alegar que ocorreu fraude no pleito de 2018, que fez com que ele não fosse eleito no primeiro turno. E aí vem o Ramagem dando depoimento à Polícia Federal dizendo que não se lembrava. Ele não se lembrava desses e-mails, deu um lapso de memória no Ramagem, né? Ramagem é suspeito de integrar um esquema de espionagem ilegal montado na BIM. Os alvos seriam críticos do governo Jair Bolsonaro. Entre as orientações encontradas nos e-mails estava a atacar ministro do STF, né, do TSE,
né, do Tribunal Superior Eleitoral e o que de fato foi feito pelo ex-presidente ao longo do seu mandato. Então, Ramagem está muito ferrado e o Bolsonaro está mais ferrado ainda. O Ramagem conseguiu ferrar com Bolsonaro. Então, isso são provas pesadas que incriminam seriamente o Bolsonaro e o Ramagem, né? E o depoimento do Ramagem foi ruim, não convenceu ninguém. O depoimento que ele deu na Polícia Federal não convenceu ninguém. Tá mais fácil dele ir para Papuda, né, do que pro pleito eleitoral, né, já que ele é candidato a prefeito. Acho muito difícil dele conseguir, mas... E olha só, nessa quinta-feira, a força policial havia encontrado novas evidências que podiam justificar pedidos de prisão preventiva. Os dados foram obtidos nos aparelhos eletrônicos de hoje, deputado federal. E na próxima semana vem mais coisas ainda por aí. A Polícia Federal planeja para as próximas semanas novas operações no rastro dos desdobramentos dessa chamada ABIN paralela. Sobre esse caso da ABIN paralela vai surgir novas evidências. E ainda me parece que há uma expectativa da Polícia Federal de um indiciamento do vereador Carlos Bolsonaro, Carluxo, e de Ramagem, né? O Carluxo pode estar envolvido nisso daí. E eu tô olhando aqui a minha testa, cara, tá doendo. Olha só, cara, aqui, ó. A minha gata me arranhou todo. Aqui na testa, quase pegou no olho. Foi um milagre. Por pouco eu não fiquei cego, cara. Né? Quem tem gato ou gata sabe que uma hora eles estão carinhosos, né, serenos, e do nada, pá! Né? Eu botei meu rosto perto do rosto dela, né, e ela, uau, me atacou do nada, né, e saiu muito sangue, enfim. Mas acontece, quem tem gato sai todo arranhado. Eu estou todo arranhado aqui no braço. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Tamo junto na luta, obrigado por assistir. Eu posto os vídeos geralmente à noite, tá? Tamo junto na luta, valeu, falou.